Bem, pessoal, vamos então começar agora a segunda parte da nossa aula sobre Reforma Protestante e Contra-Reforma. Nessa segunda parte, a gente vai dar continuidade, ao que a gente já viu na parte um, quando a gente falou do contexto geral, das características, do, do momento em que o Lutero faz a reforma, da própria reforma luterana, das ações de Lutero, no Sacro Império Romano Germânico, né, e das características, da religião luterana propriamente dita. Agora a gente vai falar de outros reformadores, ou seja, um movimento de reforma para além do Lutero e para além, do Sacro Império Romano Germânico. Um dos primeiros desses nomes, e um dos mais destacados, foi, do Ulrich Zwinglio. Zwinglio, esse nome é complicado, né? Ulrich Zwingli, em alemão e em inglês, Zwinglio, português. Zwinglio era um líder reformista da atual Suíça, de Zurich, a parte alemã, de fala alemã, dos estados helvéticos na época. Tá? Ele era um humanista, tá? Ele era ligado aos ideais humanistas, muito próximo, de pensamentos renascentistas da época dele. Tá? E algumas de suas ideias, não todas, tinham meio que proximidade com as ideias de Lutero. Né? Alguns defensores de Zwinglio falam que uma das principais diferenças é justamente que o Lutero pensava principalmente na sua salvação, na salvação do indivíduo, enquanto o Zwinglio pensava na comunidade em si, na comunidade em que ele vivia. Tá? Mas muitos de seus pensamentos, principalmente em relação a alguns dogmas religiosos, têm grande proximidade. Zwinglio ele vai acabar morrendo numa das diversas guerras religiosas que aconteceram ali na Europa, na parte central europeia, digamos assim. Tá? Mas as suas ideias sobrevivem a ele, principalmente através de um outro reformador, esse que talvez, após Lutero, tenha sido mais significativo e mais influente deles, um cara chamado João Calvino, Calvin, né? Francês, sacerdote, que ele se converte ao luteranismo, um grupo que na França vai ficar conhecido como os huguenotes, nós vamos falar deles, calvinistas franceses, tá? Que ele vai levar as ideias de Lutero um passo adiante, principalmente na relação entre igreja e Estado. Dentre as principais questões do calvinismo, uma das ideias principais presentes no calvinismo é a teoria da predestinação de vida, a ideia divina, desculpa, predestinação divina, a ideia de que as pessoas já estão predestinadas à salvação ou não, que Deus, como ser onisciente que é, já saberia, já teria ciência dos que serão salvos, os santos, nas suas palavras, o santo não era o santo clássico da canonização católica, tá? Mas seriam as pessoas que seriam salvas e iriam para o paraíso, e dos que não seriam. Né? E dentro dessa questão, dessa nova ideologia religiosa formada, tá? Calvino também vai ter uma pegada bem interessante para esse espírito, digamos assim, burguês que se consolidava na Europa nessa época. Tá? É, ele vai valorizar a conquista material, a riqueza material, ele valoriza o trabalho, o trabalho é visto como uma ação de adoração a Deus, tá? E que a riqueza material, o sucesso na conquista de riqueza material seria assim um sinal de que essa pessoa estaria predestinada à salvação, que Deus estaria favorecendo esse indivíduo. Calvino ele acaba fugindo da França, vai se refugiar em Genebra. Tá? Em Genebra ele vai acabar assumindo o governo da cidade, um governo praticamente teocrático, em que, na visão calvinista, o governo deveria servir a igreja. Tá? A diferença, por exemplo, na visão dos anabatistas, em que prevêem e
defendiam a separação total do governo com a Igreja, né? Então, o governo de Calvino em Genebra é um governo praticamente teocrático, tá? A serviço da Igreja, a serviço da sua nova religião, tá? Que vai colocar em prática, né, o que eles chamam de uma vida puritana. O que é a vida puritana? A vida puritana é uma vida totalmente regrada, a partir de princípios cristãos, né? É uma vida em que há pouco espaço para o prazer, né? Então, é proibido, né, o jogo, é proibida a bebida, é proibida, né, atividades de lazer, fecham-se teatros em Genebra, por exemplo, né, fecham-se os bares em Genebra, tá, proíbe-se a venda de bebida alcoólica em Genebra, tá, sendo que o propósito, né, da vida puritana é a dedicação à família, ao trabalho, tá, como forma de culto, né, a Deus, de veneração a Deus, de adoração a Deus. Tá? E essa ética protestante, principalmente, né, particular ao calvinismo, é vista por alguns, né, estudiosos, foi vista por alguns estudiosos ao longo da história. Max Weber talvez seja o mais famoso desses caras, tá? Como um elemento de formação do que ele, o Weber, chama do espírito do capitalismo, né? De uma ética moral religiosa cristã capitalista, né? Que abre, digamos assim, uma avenida para esses burgueses, né? Que se estabeleciam e que vão, né, ver seus interesses confluírem, irem, né, ao encontro dessa nova religião. Então, Calvino, através da vida puritana, tá, em que, né, as pessoas viveriam uma vida santa, como ele está falando aí na imagem, né, acaba tendo uma influência muito grande em outros países. Tá? A ideia do calvinismo se espalha, né, para além da Suíça, para além da França. Então chega na Holanda, né, a igreja holandesa é uma igreja de princípios calvinistas. Chega na Inglaterra, né, os puritanos, a ideia da vida puritana, tá, é um pouco a obra, né, do calvinismo na Inglaterra. Na Escócia, os presbiterianos, né, são igrejas de pegada calvinista, em que, né, os líderes seriam eleitos pelos presbíteros, né, que seriam comunidades, né, elegeriam seus representantes religiosos. Então, né, é uma igreja muito mais de base, né, ou seja, de baixo para cima, não tanto de cima para baixo, como várias igrejas protestantes evangélicas são. Falando em Inglaterra, né, a Inglaterra é um outro país que passa pela reforma, e a Inglaterra tem um caso da reforma muito particular a ela, tá? Que é a formação de uma igreja inglesa, né, a igreja anglicana, que existe até hoje. Tá? Essa igreja anglicana, ao contrário, né, de outras igrejas, é uma igreja de Estado, né, ela é formada pelo próprio rei da Inglaterra, Henrique VIII, naquela época. Né? O Henrique VIII é um rei de uma nova dinastia, tá? Depois das Guerras das Rosas se forma a dinastia Tudor. Tá? Então Henrique VIII, tá, é o terceiro rei dessa nova dinastia. Tá? Assume o lugar de seu irmão, que morre muito jovem e doente. Tá? E Henrique VIII acaba se casando com Catarina de Aragão, viúva do seu irmão Arthur. Casou com Arthur já quando o Arthur era já doente, então, segundo ela afirmava, né, não tinham consumado o casamento nunca tinha sido validado perante a Deus por conta disso. E era também filha do rei de Espanha, né, ou seja, de Aragão, de Castela e tudo mais, sobrinha do Carlos V, rei do Sacro Império Romano-Germânico, que depois também vai assumir o trono da Espanha. Tá? Ou seja, era uma pessoa muito influente. Tá? Ele se casa. Tá? A princípio, aparentemente, havia, né, uma relação de afeto muito forte entre os dois. Eles têm uma filha chamada Maria, Mary Tudor, né, que depois foi conhecida como Maria Sangrenta, né, mas esse é o papo de uma outra história,
pouquinho mais para frente, sem spoilers aí na nossa temporada de história. E depois não tem mais filhos. Depois ela não consegue mais ter filhos, né? Então Henrique VIII só está com uma filha, e isso para um rei é um problema muito grave. Não ter um herdeiro homem é um problema muito grave, tá? Porque de fato o próximo a governar seria um rei, né? Então sua filha casaria com alguém e, digamos assim, daria fim à sua dinastia. Henrique então acaba buscando a anulação do seu casamento, né? Ele afirmava que, né, acreditar, é difícil a gente verificar até que ponto ele realmente acreditava nisso ou não, tá? Mas ele afirmava acreditar que seu casamento estava sendo visto por Deus como um pecaminoso, porque ele tinha casado com a viúva de seu irmão, por isso Deus o estava punindo, tá? Porque ele não dava a ele um filho homem. Ele pede à igreja a anulação do seu casamento para casar novamente, já tinha até uma nova esposa em vista, Ana Bolena, né? Uma dama de companhia, tá? Da rainha. Só que Catarina de Aragão é uma pessoa também muito bem relacionada com a igreja, né? E nessa época a igreja está numa relação muito peculiar, né? Junto a Carlos V, no Sacro Império Romano Germânico, o Papa é praticamente um refém, tá? Do imperador do Sacro Império. A reforma já tinha se iniciado, tá? Com Lutero, então mais uma vez a importância do Papa ficar bem, né, com o rei do Sacro Império, com o rei da Espanha, que era a principal nação cristã da época, né, já com a época dos descobrimentos, a Espanha é muito rica. Então o Papa recusa, tá, o pedido de Henrique VIII, não aceita a anulação do casamento. Henrique VIII, quando fica sabendo disso, rompe com a igreja, tá, ele mesmo vai lá e se separa mesmo assim. E nesse rompimento com a igreja, né, além da questão, né, junta-se a fome com a vontade de comer, além da questão do casamento, tá, começam a aparecer outros pontos de interesse. Henrique VIII e a nobreza inglesa, tá, viam aí a oportunidade de acabar com a influência, né, a intervenção do Papa sobre a política inglesa na Inglaterra, acumular as posses e os bens da igreja, os impostos que a igreja cobrava. Era uma forma de o Henrique VIII conseguir centralizar mais, conquistar mais poder. Então, através de um tribunal nacional em 1533, Henrique VIII se separa de Catarina de Aragão. Em 34, ele é excomungado pelo Papa Clemente VI, expulso da Igreja Católica, né? E nesse movimento o parlamento apoia o rei e passa o chamado Ato de Supremacia, né? A Lei de Supremacia, que cria na Inglaterra a chamada Igreja Anglicana, que até hoje está lá em vigor. Tá? A Igreja Anglicana ela é criada como uma igreja de Estado, seu chefe, né, a sua suprema autoridade, maior autoridade dessa igreja é o chefe de Estado inglês, é o rei ou rainha da Inglaterra, ou seja, atualmente é Elizabeth II, né? Só que o rei é um chefe de igreja, mas ele não é um membro do clero em si, né? Então a função de liderança religiosa, não política, acaba sendo delegado a uma figura, né, digamos assim, do clero britânico, tá? Que é o arcebispo de Cantuária, que desde então há um arcebispo de Cantuária, tá? Que toma a liderança, que é o líder religioso da igreja anglicana e vai tocando como se fosse o papa da igreja anglicana, só que sem o poder, digamos assim, temporal, né? Só com as questões eclesiásticas, as questões religiosas vão para ele. As questões não religiosas, administrativas, políticas, ficam a cargo do chefe de Estado. Tá? Então, a gente acaba juntando diversos elementos do catolicismo, a hierarquia, né, o próprio bispo, o arcebispo, que a gente falou, né, os cargos da igreja, a hierarquia, o formato da igreja, junto com outras ideias luteranas e calvinistas de práticas religiosas. Né? Você junta assim, uma nova igreja formada, que está ali até hoje forte na Inglaterra. Apesar de não ser a única, né? Você tinha o que os ingleses chamavam dos dissenters, né? Os que, né, acabavam sendo outras religiões protestantes, como os puritanos, por exemplo, que vão também ter uma forte influência na Inglaterra, metodistas e tudo mais. Tá? Todos eles aparecem.
Outra nação que foi relativamente, né, abalada pela questão da reforma foi a França. Tá? Só que a França já era um país eminentemente católico, continuou um país eminentemente católico, só que você tinha uma parcela significativa, né, de franceses, de nobres e não nobres franceses, ligados a ideais protestantes, principalmente calvinistas. Esses eram os huguenotes. Tá? Os huguenotes eram perseguidos a partir do rei, né, Francisco I, tá? Aí na década de 1530, mais ou menos, né, começa a perseguição a esses protestantes franceses, huguenotes. Tá? Você tem uma relação, né, digamos assim, meio dúbia, principalmente com, né, a rainha Catarina de Médici. Catarina de Médici era de uma família muito importante, né, os Médici, nós falamos deles no Renascimento da Itália, casada com, né, com o rei da França. O rei morre, seus filhos herdam, né, acabam herdando o trono, um de cada vez, é óbvio, mas os filhos vão passando e ela permanece como uma eminência parda, né, a pessoa que manda por trás dos filhos. E foi principalmente a partir, né, desse comando dela que ocorre um grande massacre religioso na França, né, chamado Massacre da Noite de São Bartolomeu, né, em que sua filha, a filha de Catarina de Médici, né, Margot de Valois, Valois era a família, né, real, era a dinastia francesa, que era irmã do rei da França, e ia se casar com Henrique de Navarra, tá? Um líder huguenote, um nobre francês huguenote, muito importante entre os huguenotes, seria meio que, né, um momento de conciliação desses grupos. Só que Catarina de Médici e pessoas de seu grupo não concordavam com isso, tá? Tinham outros planos, e nas primeiras horas, né, do dia, tá, da madrugada do dia 24 de agosto, né, o dia de São Bartolomeu, começa, tá, um massacre de huguenotes em Paris. Vários huguenotes tinham ido para Paris justamente para atender ao casamento, né, para participar do casamento. Tá? E aí então você tem um massacre de milhares de huguenotes. Tá? E um massacre que você tem digamos assim, o ápice nesses 2 dias, né, 24 e 25 de agosto, mas que vai continuar ainda por várias outras cidades da França por vários dias, ainda, várias semanas. Tá? Na verdade, assim, a questão das guerras religiosas francesas vão continuar ainda por muito tempo, nós vamos falar disso algumas vezes ainda. Tá? Em 1598, tá, busca-se digamos assim, uma união maior com o chamado Edito de Nantes. Então, uma lei religiosa que concede a tolerância religiosa, né, aos huguenotes. Essa lei vai durar por cerca de 100 anos, esse Edito de Nantes aí, né, vigorar por cerca de 100 anos, mas no final do século seguinte volta uma nova série de perseguições e de guerras religiosas na França. Tá? Então, tudo isso faz com que a reforma mostre, né, a força da reforma se espalhar. Tá? E, obviamente, a Igreja Católica não ficou parada nesse tempo todo. A Igreja Católica vai, né, tomar algumas medidas que ficam conhecidas como Contra-Reforma ou Reforma Católica, tá? Em que é criada, né, a Companhia de Jesus, uma ordem religiosa missionária, para ter uma ação muito forte, principalmente na América, na Ásia, na África também, são os jesuítas, né? Ou seja, um grupo de pessoas que vão, digamos assim, converter outros, né? Conseguir novos fiéis. E ela também vai se repensar através do Concílio de Trento. Tá? Essa imagem que vocês estão vendo, eu tirei de um infográfico que eu coloquei para vocês lá no Moodle, né, que eu fiz aqui no PowerPoint, que explica um pouquinho cada um desses pontos. Tá? Então, na verdade, eles vão abordar diversas reivindicações protestantes, mantendo algumas coisas e cancelando outras. Né? Dessas, talvez, as mais importantes, né, significativas, sejam a criação do Index, né? Index Librorum Prohibitorum. Index em latim é índice, né? É uma lista de livros que a igreja proíbe as pessoas, né, os católicos de lerem. Então essa foi uma ação importante. Tá? A criação de seminários na formação de sacerdotes, de padres,
para tentar melhorar, né, digamos assim, a qualidade, né, de seus profissionais, tá? A reativação, né, a reestruturação da Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Santa Fé, o Tribunal da Igreja, que julgava crimes religiosos, que vai ser responsável por julgamentos, tortura de vários considerados hereges ou infiéis. Tá? É para a Inquisição, né, que o Galileu vai acabar, né, passando e tendo que refutar suas ideias, como a gente viu lá na aula sobre Renascimento. Tá? E eles vão também reafirmar diversas de suas crenças religiosas. Né? As questões religiosas para a gente aqui são um pouco menos significativas do que essas, tá? Que são ações mais, digamos assim, né, de impacto político, econômico, social. Certo? No final das contas, então, nós vemos que a Igreja Católica permanece muito forte na Europa, ela sente o impacto, obviamente, da Reforma, mas conseguimos ver que ela mantém aí né, uma força muito grande. Tá? Os luteranos, com uma presença maior, né, no norte da atual Alemanha, tá? E na região, né, da Península, na Escandinávia, na Dinamarca, até hoje países de uma grande presença luterana, da Igreja Luterana. Tá? Na França, né, a presença de pontos, né, fortes de calvinistas, sendo que lá onde hoje fica a Holanda, né, os calvinistas seriam da Igreja Holandesa. Tá? Na região, né, hoje, né, da Suíça também, dá para ver um verdinho bem grande ali dos calvinistas. Tá? E na Inglaterra você tem, né, tanto calvinistas, puritanos, na Escócia os presbiterianos, quanto anglicanos, né, a Igreja Anglicana Inglesa. Beleza, pessoal? Bem, isso foi uma visão mais geral. Espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa, nosso encontro aí presencial, a gente resolve isso. Um grande abraço a todos. Até mais.